Agora sim, vamos falar das classes de incêndio. Já vimos no vídeo anterior falando sobre os combustíveis, os tipos de combustível. Combustível líquido, combustível gasoso, combustível sólido. Agora vamos falar das classes de incêndio. A NFPA ela elaborou uma classificação de incêndio que divide em 5 classes os tipos de incêndio. Classe A, combustíveis sólidos. Classe B, combustíveis líquidos. Classe C, equipamentos energizados, com energia elétrica. Nós temos classe D, materiais pirofóricos. Já já você vai saber o que é um material pirofórico, um metal pirofórico. E na nossa classe K, que pouca gente sabe que existe, nós vamos falar sobre incêndios em óleos e gorduras de cozinha. Então, são classes de incêndio e dependendo da classe de incêndio, a gente vai ter um extintor diferente, porque os agentes extintores mudam dependendo da classe de incêndio, do que está queimando, do combustível que está queimando. A nossa primeira classe é a classe A. Nessa classe de combustível, a gente vai ter os sólidos comuns. Materiais que são sólidos e são comuns, porque tem alguns sólidos que são especiais, que a gente vai ter outras classes para eles. Mas, em regra, qualquer sólido que é comum, que não está dentro de outra classe especial, ele entra aqui na classe A. Na classe A nós temos madeira, papel, borracha, tem vários exemplos do classe A. Esses combustíveis classe A, eles queimam em profundidade e sempre deixam resíduos na sua queima. Então vamos pensar aqui, qualquer um desses exemplos. Madeira, por exemplo. Se você queimar madeira, no final das contas, ela vai queimar em superfície, mas também vai queimar em profundidade. Ela vai queimar para dentro da madeira. E ela vai deixar cinzas no final, vai deixar resíduos. Normalmente, a gente utiliza esse método de resfriamento para poder acabar, para poder sanar o nosso incêndio classe A. E um dos agentes extintores, eu nem coloquei aqui no slide, mas um dos agentes mais utilizados é a própria água. A água é excelente, por quê? Por exemplo, no incêndio com madeira, a água penetra na madeira e acaba resfriando ela internamente. Então, temos aqui incêndio classe A, que é o incêndio mais simples que pode acontecer. Na classe B, nós temos aqui os líquidos inflamáveis, os líquidos combustíveis e os gases inflamáveis. Nessa categoria aqui, nós temos só combustíveis que têm como característica queimar em superfície. Tá? Você já deve ter visto um filme lá em que a gente vê muito essa cena em filme. Tem um incêndio em cima da água. Você observa, tem uma explosão e tudo mais, tal. E quando você vai olhar, está queimando em cima da água. É possível isso? Lógico que é possível. Imagina aqui um líquido inflamável, um líquido combustível boiando em cima da água, porque ele tem densidade diferente da água, então ele fica boiando. E ele pega fogo ali, só na superfície. Em regra, incêndios classe B são assim. Incêndios classe B, eles queimam em superfície e eles não deixam resíduos. Já observou? Vamos pensar, por exemplo, em álcool. Álcool, quando ele queima, ele não deixa resíduo nenhum. Ele queima em sua totalidade e não deixa nenhum resíduo, não deixa cinzas. Então, é outra característica do incêndio classe B. Lembrando que são líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e gases inflamáveis. Sempre queimam em superfície e sempre não deixam resíduos. O método de extinção mais utilizado vai depender. Se a gente vai falando de líquido, os líquidos inflamáveis e combustíveis, a gente vai usar ou o abafamento ou a quebra da reação em cadeia. No caso de gases, a gente vai utilizar o isolamento. Lembrando aqui, o que é o isolamento no caso de gases? É você fechar o fornecimento. Você separa o gás que está queimando do gás que pode queimar. Então você separa os dois e só vai queimar aquele que já está incinerando. Acabou a queima, pronto, não temos mais incêndio. Porque não vai ter mais fornecimento de mais combustível. Por isso, a técnica é o isolamento. Próxima classe é a classe C. A classe de incêndio tipo C é o incêndio em equipamentos elétricos energizados. Observa o que eu coloquei aqui no final. Energizados. Então, vamos lá. Se você tem um equipamento elétrico que está energizado, como é que você vai apagar? Você vai colocar água para apagar? Tem nem perigo isso acontecer. A utilização de água pode resultar na condução da energia elétrica e é um risco adicional para quem está combatendo. Então, para evitar a eletrocução, não se utiliza água em incêndios classe C. Uma dúvida que é muito comum é o pessoal perguntar: tá, e se eu desligar o equipamento? Preste atenção. Se você desenergizar o equipamento, ele ainda é classe C? Imagina que você tem uma televisão, ela está em chamas, está ligada ali na tomada e tudo mais. Você puxa da tomada, você desenergizou. Faz sentido? Não, não faz. Pensa o seguinte: se você tiver certeza que está desenergizado, aí sim, vira mais um sólido comum, porque não está mais energizado, virou um sólido comum. E os sólidos comuns são o quê? Classe A.
Os sólidos comuns são classe A. No momento que você desenergiza de verdade o aparelho que está queimando, ele deixa de ser um equipamento elétrico energizado classe C e passa a ser um equipamento elétrico desenergizado. Ou seja, ele está desenergizado, é um sólido comum, ele vira classe A. Porém, eu quero lembrar para vocês de uma coisa super importante. Dentro dos equipamentos elétricos tem capacitores que armazenam energia. Então tem vários componentes elétricos, baterias internas, por exemplo. Então ele, mesmo que você desligue ele da tomada, pode ser que ele ainda tenha mais uma fonte de energia lá dentro. Então ele não está de fato desenergizado. Ele continua energizado. Não mais da fonte externa, que é na tomada que você puxou, mas ele pode ter outra fonte de energia lá dentro. Então, se ele ainda tiver fonte de energia, ele continua sendo equipamento elétrico energizado e continua sendo classe C. Por isso, na dúvida se está realmente desenergizado, trate esses equipamentos elétricos como classe C. Perfeito? Então vamos agora para a próxima classe, que é a classe D, uma classe muito especial. Nessa classe tem os metais combustíveis. São metais, na sua imensa maioria, alcalinos. Eles queimam de forma muito violenta e com a produção de luz e calor. Eles queimam de uma forma estranha, né? O magnésio, por exemplo, é um exemplo desse tipo de metal pirofórico, né? Por essas características que esses metais têm, eles acabam exigindo pós especiais para fazer a sua extinção, que atuarão por abafamento e por quebra da reação em cadeia. Então, as duas formas de extinguir: abafamento, quebra da reação em cadeia nos incêndios classe D. Mas observa aqui que são pós especiais. Existem algumas categorias de pós que conseguem fazer com que esses metais não se inflamem. E como é de praxe, não pode utilizar água como agente extintor. Observou que aqui também é um sólido, são metais, né? Também são sólidos, mas não são sólidos comuns. Se fosse sólidos comuns, estava lá na classe A. Esse não, está aqui na classe D porque é um metal pirofórico e ele tem características especiais. Então a gente não vai utilizar a água como extintor. E para fechar, vamos falar da última classe, que é a classe, assim, novidade. Ela é uma nova classe de incêndio. Ela foi a última a ser mapeada, né? Classificada aqui. A classe K, ela se refere aos incêndios que envolvem meios de cozinhar. Banhas, gorduras, óleos, tudo que for para cocção, né? Métodos de cocção para cozinhar, para preparo de alimentos. Esses óleos, essas banhas, essas gorduras, elas são diferenciadas e precisam de extintores diferenciados. Um extintor classe K, por exemplo, que normalmente se coloca em cozinhas, na maioria das vezes cozinhas industriais, porque ele é bem carinho, ele utiliza como agente extintor o acetato de potássio, que é o mais comum, certo? E antes da gente fechar esse nosso vídeo, essa nossa aula, nós temos aqui uma informação super importante. Você gostou dessa aula aqui? Achou a aula legal? Mas se pintou alguma dúvida, você pode ver essa aula de novo, mas também você pode ver esse vídeo que está aqui em cima, ó. Esse vídeo que está aqui em cima está no YouTube, inclusive, e é gratuito. Você pode só entrar lá e assistir. Em 4 minutos e 37 segundos, dá para se fazer uma análise geral em todas as classes de incêndio, com uma animaçãozinha, tudo bem bonitinho, bem didático, até criança entende. Então o vídeo está disponível, classes de incêndio, qual extintor usar. Isso está disponível lá no YouTube. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.